Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Introdução à Ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, filho de Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Matias é escolhido apóstolo em lugar de Judas. E naqueles dias, levantando-se Pedro do meio dos discípulos, ora a multidão, junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado ou a sua superintendência.
É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabas, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos passavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos e lamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. O discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, ou 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande
e glorioso dia do Senhor. Glória a Deus! Glorioso dia do Senhor. Não terrível, conforme consta 31b. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões irmãos, veja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós, até hoje, a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. As primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais
se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 3. A cura de um coxo. O discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª ou 15 horas do nosso calendário hoje, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E, quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, está perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizemos por ignorância, como também os vossos príncipes ou magistrados, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apegados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos
os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Capítulo 4. Pedro e João perante Sinédrio. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mãos deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo que devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, porque não se divulgue mais entre o povo, e ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que
absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus enviar-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que fizestes pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira, e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade de que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo
e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? E, vendida, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo isso, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel, e, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apressai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E, ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora diante das portas, mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão,
com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque, antes destes dias, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque, se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós
perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, o homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, e Procópio, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e no espírito com que ele falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de profetizar palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da terra e dentre a tua parentela, e dirige à terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele à sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Ele lhe deu graça
e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador e sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. Nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas, e Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José, e se usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai, e sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, e vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem matastes o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito.
a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, ou redentor, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, que está escrito no livro dos profetas: Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Glória a Deus. Estava entre nossos pais, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizestes segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora na presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, e viu a glória de Deus,
e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e, expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus, amados em Cristo. Vemos nestes 7 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos o início da caminhada da Igreja cristã, que tem cada vez mais rompido em fé e crescido o Evangelho, tanto em nosso país, Brasil, como demais nações, cumprindo a palavra do Senhor, conforme está escrita nas profecias deste livro sagrado, que são as santas leis do amado de nossa alma, o nosso Deus Criador, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que é o nosso Consolador hoje. No capítulo 1, do verso 4 ao 8, vemos a determinação de Jesus aos discípulos, dizendo para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto o Espírito Santo viesse sobre eles. O que aconteceu, e após isto, saíram em sua jornada para levar o Evangelho aos judeus e também aos gentios. Nós, hoje incluídos e sendo remidos, seguiremos até os confins da terra, proclamando o arrependimento, a santificação e a preparação para o reino glorioso do Senhor Jesus, que será por 1000 anos após a 70ª semana, que será o governo do Anticristo por breve tempo, conforme Daniel capítulo 9, verso 27, sendo a parte A a descrição da sua primeira metade, onde a noiva fiel, num paralelo profético do governo anticristo, marchará debaixo da chuva tardia, que é o novo Pentecostes, para cumprir sua missão final, conforme descrito em Mateus 24:14, que Jesus só voltaria quando este evangelho tivesse sido pregado em todos os lugares e nações. Nos versos 11 e 12, vemos a ascensão do Senhor Jesus, que foi no Monte das Oliveiras. E após ele tendo subido, apareceu aos discípulos 2 anjos do Senhor e declarou a eles que este mesmo Jesus, que eles viu subindo ao céu, também voltaria daquela mesma forma dos céus entre as nuvens para buscar a sua noiva. No verso 15, vemos o levantar de Pedro no meio dos discípulos para falar à multidão daqueles quase 120 pessoas que estavam reunidos na casa para a eleição de um outro discípulo para substituir a Judas, que traiu o Senhor Jesus
e no sábado, após a crucificação, este veio a tirar a sua vida, suicidando-se. No verso 26, vemos que, por voto comum ou democracia, Matias foi eleito, pois caiu por ele sorte, e este veio fazer parte dos 12, aí então reestruturado o G12 entre os discípulos. Hoje, numa visão global do planeta Terra, simbolicamente por símbolos nacionais, vemos em Israel a estrela de Davi, de 6 pontas, e no Brasil, como dezenas e quiçá centenas de nações, vemos a estrela do pentagrama, que é a mesma estrela que no capítulo 7, verso 43, há a advertência do Senhor, que nossos pais tomaram o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que eles fizeram para adorar. E para cumprimento desta profecia em nossa nação, há a necessidade de voltarmos para o Senhor, inclusive nos símbolos nacionais, para que possamos exercitar o que diz a palavra do Senhor em Números, capítulo 24, verso 17. De Israel subirá um cetro, ou rei, Senhor Jesus, e de Jacó, na igreja, hoje, neste deserto Brasil fiel, uma estrela que creio ser esta estrela de Davi, que, numa visão de Apocalipse 11, verso 4, diante de Deus, temos 2 testemunhas, são 2 nações, Israel, com seu símbolo estrela de Davi com 6 pontas, se trocarmos a nossa estrela para também de Davi, 6 pontas, fecha e retornamos ao G12, conforme a missão original, inclusive sugestão do apóstolo Pedro, para que possamos, então, reeducar o nosso povo para que este povo receba o Evangelho pleno, pois fomos por 500 anos catequizados por um Evangelho misturado com doutrinas de idolatria, feitiçaria e costumes dos pagãos e dos povos incrédulos. De forma geral, no capítulo 2, versos de 1 a 4, vemos a descida do Espírito Santo, estando aqueles varões ali reunidos e após aquela eleição de Matias, começaram a louvar e adorar ao Senhor, ao que veio do céu um som impetuoso, e foram vistas pelos discípulos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e começaram a profetizar e a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E este mesmo Espírito Santo, aqui vemos o cumprimento da profecia em Amós, capítulo 7, verso 1, que a erva serôdia, ou a chuva serôdia, o Pentecostes, aconteceria após a cegada do rei, ou seja, cegada do rei numa simbologia como a ceifa ou a morte de Jesus na cruz, pois ele é o Rei dos Reis e teve sua vida cegada naquela cruz do Calvário. E este mesmo versículo de Amós
descreve que juntamente apareceria nuvem de gafanhotos. Aí temos gafanhotos numa simbologia de demônios, o que aconteceu durante esses 2 dias bíblicos de Oséias, capítulo 6, verso 2, pois a igreja foi perseguida e muitas das vezes humilhada por aqueles do reino das trevas que não queriam o evangelho de Cristo sendo propagado. E vemos que, no início do século IV, no ano 325, Constantino, após a sua falsa conversão, mudou a lei do Senhor, cumprindo Daniel capítulo 7, verso 25, que, no caso, não é o anticristo propriamente dito que reinará por 7 anos, mas ali começou o seu sistema a operar na terra, mudando a santa lei do Senhor, o que agravou-se com o passar dos anos, com aquela então Igreja Romana se tornando apócrifa, tendo aumentado 7 livros e mais 7 adendos aos livros dos profetas para justificar o culto aos ídolos, bem como o culto aos mortos, o que a palavra proíbe veemente. No versículo 13, vemos que a multidão que estava na praça em Jerusalém, quando ouviram os discípulos falando em outras línguas, diziam uns aos outros. Alguns criam e outros diziam, zombando, estão cheios de mosto. Mas Pedro, cheio de ousadia, pegou a palavra e declarou e fez o seu primeiro discurso, no que houve grande arrependimento e conversão naquele instante. No verso 20, vemos a declaração de que a volta do Senhor Jesus será um dia glorioso, pois assim voltará o Senhor com poder e grande glória, juntamente com a sua noiva, após as bodas do Cordeiro e tribunal de Cristo, para o seu reino milenar, cumprindo o 7º milênio da criação, ou o Shabat, sábado bíblico. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou que este dia seria glorioso. E como os servos e profetas profetizaram que apareceria prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, e o sol converteria em trevas e a lua em sangue, antes de chegar este dia glorioso. Em Joel capítulo 2, verso 31, parte B, vemos que fala esta mesma citação, porém dizendo acerca do grande e terrível dia do Senhor. Neste caso, acredito que se refere à primeira ressurreição e à volta secreta do Senhor Jesus, pois levará a sua noiva para as bodas do Cordeiro e instantaneamente haverá o manifesto do Anticristo para a sua segunda metade do seu reino, onde perseguirá e mostrará a sua verdadeira face e seu intento verdadeiro. E todos aqueles que receberam o sinal da besta se alegrarão no poder deste homem da iniquidade, mas aqueles que não receberam o sinal da besta e não participaram no arrebatamento serão terrivelmente perseguidos. No verso 24, Pedro
mais uma vez ousadamente declarou acerca de Jesus que, tendo os religiosos o crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos e soltou as ânsias da morte, pois não era possível que isso acontecera, mas ele veio para este fim. Nos versos 34 e 35, há uma descrição em que o apóstolo Pedro está basicamente recitando Oséias 5 em seu versículo 15, pois lá está escrito: irei para a terra, voltarei para o meu lugar, o céu, até que se reconheçam culpados, então voltarei para julgar os vivos e os mortos. E no verso 34, Pedro assim descreve: Davi, no livro de Salmos, escreveu: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Portanto, esta palavra se cumpriu conforme a profecia de Oséias e ainda estamos para vivenciar a segunda parte desta profecia, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. E, assim que buscarmos o Senhor, de madrugada, estando angustiados, cumprirá a descrição do verso 6, do capítulo 6, verso 2 do livro de Oséias. Depois de 2 dias, nos dará a vida, que é o novo Pentecostes, enchendo-nos plenamente do poder do Espírito Santo. E no 3º dia nos ressuscitará e viveremos eternamente diante dele. Amados, se o Pentecostes nos enche com o poder de Deus, imagine o que será com o novo Pentecostes, que será uma carga mais forte desse Espírito Santo do amado Criador. No verso 38, continuando o discurso de Pedro, ele declara a toda a multidão: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vemos que isto tem ocorrido em todos os países, em todas as nações, porque ao chegar a palavra do Senhor, havendo conversão, o Espírito Santo se manifesta entre todos. Nos versos 41 e 42, vemos que, após ser batizados, recebemos este Espírito Santo conforme a promessa do Senhor. E naquele dia, houve-se a conversão de quase 3.000 almas, que agregaram ao número dos discípulos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. No verso 44, todos criam e estavam juntos, e tinham tudo em comum, ou seja, tudo era de todos, e compartilhavam, inclusive dos templos e locais de oração. No capítulo 3, verso 1, que Pedro e João subiam juntos ao templo à oração na hora 9, como o dia do calendário hebraico começa às 6 da manhã. Esta hora 9 corresponde ao nosso horário
às 15 horas, ou às 3 horas da tarde. Neste capítulo 3, nos versos 6 e 7, vemos que, chegando no templo, na Porta Formosa, havia um paralítico que mendigava naquele local. Ao pedir esmolas para Pedro e João, Pedro declarou-lhe: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Portanto, amados, vemos aqui que o que Pedro tinha era o poder do Espírito Santo que dava a vida e curava as enfermidades, mesmo sendo esse já de 40 anos que estava paralítico, foi restaurado sua saúde e este glorificou, louvou a Deus e o adorou. No verso 15, o apóstolo Pedro declarou aos fariseus e religiosos acerca do santo e justo que eles mataram, ressuscitara dos mortos, porque eles eram testemunhas e por isso estavam pregando e fazendo curas e prodígios pela fé no Deus vivo, o Redentor. Dos versículos 19 a 23, vemos a descrição sobre a restauração de tudo. E essa restauração começou com João Batista pregando no deserto o arrependimento e a conversão dos pecadores, para que haja então a remissão dos pecados, e permanecendo na fé, buscando a santidade e a comunhão entre os irmãos. O verso 21 descreve-se: o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo. Estamos nos tempos finais, conforme a descrição das profecias, e estamos num paralelo profético do fechar do plano de salvação, pois convém que tudo aconteça conforme a vontade soberana do nosso Deus vivo Criador. No capítulo 4, vemos Pedro e João perante o Sinédrio. No verso 1, os saduceus e religiosos declararam, dizendo que não era para Pedro e os apóstolos anunciarem a Jesus a ressurreição dos mortos. Portanto, no verso 4, vemos que o número dos discípulos já estavam a quase 5.000. E no verso 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Portanto, amados, intercessão e salvação e remissão dos pecados somente por meio de Jesus Cristo, o justo, que deu a sua vida e o seu sangue naquela cruz do Calvário para pagar o preço da nossa salvação. No verso 31, vemos que moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios novamente, cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E vemos que, pouco antes, os discípulos oraram e pediram a Deus que manifestasse a sua palavra entre eles.
o que aconteceu e foram mais uma vez cheios do Espírito Santo. E dos versos 32 a 37, vemos que o coração dos discípulos era um e que a comunidade de bens entre eles eram repartidos. No verso 36, vemos que José, que fora cognominado pelos apóstolos Barnabé, que tem o significado de filho da consolação, ele possuindo uma herdade, ou um sítio ou fazenda, vendeu-o e depositou todo o preço aos pés dos apóstolos. E no verso 4 do capítulo 5, vemos o que ocorreu com Ananias por esse ter vendido uma propriedade, guardou parte do valor daquela herdade e depositou parte aos pés dos apóstolos. E Pedro declarou para este: por que mentistes ao Espírito Santo? Que após a declaração de Pedro, que disse que Ananias não estava mentindo para homens, mas para Deus. Em seguida, Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, o que trouxe grande temor naqueles dias. E no verso 9, vemos que, após a mulher de Ananias chegar aos discípulos, Pedro lhe perguntara por quanto haviam vendido aquela propriedade, como estavam em comum acordo para que ficassem com parte, declarou o valor que seu marido havia levado. Pedro, porém, disse-lhe: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito Santo? Aí à porta estão os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Ouvindo isto, a mulher também caiu aos seus pés e expirou. Portanto, amados, tenhamos cuidado, pois conseguimos mentir para os homens, mas Deus conhece todas as coisas. Ele vê o que está no secreto, no íntimo de nossos corações. Portanto, que sejamos verdadeiros e sinceros em todos os momentos de nossa vida. E no verso 13, vemos a descrição de que ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. No verso 15, vemos a colocação de que muitos levavam os enfermos e colocavam próximo, desejosos de que pelo menos a sombra de Pedro os alcançasse, pois criam que até mesmo sua sombra poderia curá-los. Dos versos 17 a 21, vemos que um anjo do Senhor abriu a porta da prisão e libertou os discípulos, e falou para eles irem e pregar a palavra de vida para as pessoas que necessitavam dela, o que fizeram imediatamente. E vemos no verso 29 que após os judeus terem chamado novamente os discípulos perante o conselho, Pedro declarou-lhes: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Amados irmãos, a luta do bem contra o mal é veemente. Portanto, estejamos cada vez mais fortalecidos do poder de Deus para que possamos resistir no dia mau, porque verdadeiramente Jesus veio para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados, conforme descreve o verso 31 deste capítulo 5. E do verso 34
ao 39, vemos levantado no conselho dos anciãos um certo doutor da lei, cujo nome era Gamaliel, onde temos hoje, então, a doutrina de Gamaliel, onde disse aos demais do conselho: varões irmãos, deixemos estes homens ir, pois se eles procedem de Deus, a obra em que eles fazem prosperará, senão serão reduzidos a nada, assim como foi com Teudas, que se levantou naqueles dias, e após a sua morte, seus discípulos foram dispersos e reduzidos a nada. E em seguida levantou-se Judas, o Galileu, da mesma forma, após morto, foram dispersos. E se estes homens falavam dos homens, a obra deles se desfaria. Mas, se eles falavam de Deus, era para que eles repensassem, pois poderiam estar combatendo contra Deus. No capítulo 6, dos versos 1 a 7, vemos a instituição dos 7 diáconos, que foram auxiliares do ministério dos apóstolos. E do versos 8 até parte do capítulo 7, vemos que Estevão, um dos diáconos levantados, tornou-se o primeiro mártir entre os cristãos. Nos versos 11 a 13, vemos que aqueles religiosos subornaram uns homens para que dissessem mentira contra Estevão e proferiram o seu falso testemunho, dizendo que Estevão proferia blasfemas contra Moisés e contra Deus. No verso 15, vemos que todos que estavam sentados no conselho fitaram os olhos em Estevão, e estes viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Mesmo assim, perseveravam naquela acusação contra o servo do Senhor. E no capítulo 7, dos versos 1 ao verso 53, vemos o pronunciamento de Estevão perante aquele conselho, declarando o início da jornada do pai da fé, Abraão, da casa dos seus pais na Mesopotâmia, para habitar em Harã. E observemos que no versículo 4 diz que Abraão saiu da terra dos caldeus para habitar em Harã. A terra dos caldeus é a terra na Mesopotâmia, berço da idolatria, que hoje, infelizmente, não apenas em nossa nação, mas como dezenas e quiçá centenas de outras nações, existe esta prática contaminada do evangelho imposto por Roma, que é contaminado não apenas com fermento de fariseu, mas como também de obras do paganismo e de tradições contrárias à palavra de Deus. No verso 9, Estevão declara que os patriarcas, filhos de Jacó, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com José, o que, prevalecendo, fora levantado governador no Egito. Dos versos 23 até o 37, vemos a descrição de que Moisés, 40 anos, viveu no Egito, sendo criado e instruído conforme as faculdades da época e recebido toda instrução conforme os egípcios. Depois, tendo matado aquele egípcio para defender os seus irmãos, ele fugiu para o deserto, onde ficou por mais 40 anos. E depois de ter sido chamado pelo Senhor, conforme a descrição do versículo 30, quando Deus aparecera para ele numa chama, naquele sarçal
que não se consumia com o fogo, este Moisés viveu mais 40 anos transportando o povo de Deus do Egito até a terra de Canaã, prometida a Abraão e toda a sua descendência. Pois o anjo do Senhor que aparecera a Moisés na sarça, vemos no verso 32 que era o próprio Deus, pois assim está declarado: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vemos que Moisés, tendo ouvido isso, temeu e ficou trêmulo, e não ousava olhar. No que Deus diz: Tirai as sandálias dos seus pés, porque o solo que estás é terra santa. Por isso, cremos que Israel é a terra santa, a terra da promessa do Senhor, porque cremos na palavra deste Deus vivo e Salvador. No verso 35, vemos que Deus enviou Moisés como príncipe e pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal, foi e conduziu o povo com sinais e prodígios na terra do Egito, atravessando o Mar Vermelho para atravessar aquele deserto e tomar posse da sua herança. No verso 37, Estevão declara que Moisés escreveu e disse que Deus levantaria dentre vossos irmãos um profeta como ele e que deveríamos a ele ouvir. Sabemos que este profeta é o Senhor Jesus, ao qual devemos ouvir para que possamos ter a vida eterna. No verso 39, vemos a colocação de que nossos pais rejeitaram a doutrina e forjaram a Arão, rejeitaram a palavra do Senhor em seu coração e tornaram ao Egito, pois disseram a Arão fazer para si deuses para que eles adorassem, no que fizeram a imagem do bezerro de ouro. E quando Moisés desceu com a tábua do decálogo, irritado, acabou quebrando por ver aquela obra horrenda que os filhos de Israel fizeram, pois estavam prostituindo-se espiritualmente e pecando contra o Senhor. Dos versos 41 ao 46, vemos a revelação do Espírito Santo através da boca de Estevão, declarando acerca do modelo do tabernáculo e hoje para o complemento da profecia para o Brasil como um deserto preparado pelo Senhor para esconder a igreja fiel, conforme vemos em Ezequiel capítulo 20, versos 35 e 36, Mateus 21, 43 e Apocalipse capítulo 12, verso 14. Naquela descrição, um tempo se refere ao tempo de Israel. Tempos se refere ao tempo da igreja, desde a igreja primitiva até os nossos dias. E metade de um tempo se refere à primeira metade da tribulação, que é a 70ª semana de Daniel, descrita no capítulo 9, verso 27. A parte A deste versículo, vemos que se trata da primeira metade, e a Igreja de Cristo marchará num paralelo, conforme a descrição profética, Rei do Sul lutando contra o Rei do Norte. Pois na palavra do Senhor, pesquise, por favor, acerca do Norte. Digite numa Bíblia eletrônica que tem pesquisa e você verá que o mal vem do Norte, que do Sul soprará
os redemoinhos do sul, bem como declarou Jesus que quando soprar o vento sul, haverá calma ou paz, para então, em seguida, vir o fim, que na verdade é o primeiro fim, pois é a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja. Observe o descrito em Daniel, capítulo 12, verso 2, parte A, sendo a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, descrita em Oséias 6, verso 2, e a parte B, a ressurreição para a vergonha eterna, o que acontecerá depois do milênio, que é o governo de Cristo, vindo em seguida o tribunal ou o juízo, o dia do juízo final. Aí sim, estes ressuscitarão, mas para serem condenados e receberem a vergonha eterna, que é a segunda morte, descrita em Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Aquelas 8 categorias de pessoas, cada uma com seu tipo de pecado, não herdarão o reino de Deus. Portanto, amado, é com muito amor e temor no Senhor que anuncio-lhe, em nome de Jesus, leia Apocalipse 21, verso 8, e reflita e medite sobre cada palavra ali descrita. Se possível, pegue um dicionário da língua portuguesa para ver o significado de cada uma, pois eu já estava na igreja por aproximadamente 6 anos e numa célula, reunião para estudo bíblico, quando o amado lia este versículo, eu já refletia sobre ele e achava que estava livre de todos. Mas, quando o irmão leu a primeira palavra, quanto aos covardes, na minha Bíblia está escrito tímidos. Com essa descrição tímidos, eu achava que ainda não estava incluso neste versículo. Embora eu evangelizasse e às vezes incomodava alguns parentes e amigos para se converterem, naquele momento, o Espírito Santo me quebrantou de que eu ainda era covarde. Mas falei com Deus e disse: perdoa-me, Senhor, ajuda-me a sair dessa condição, porque quero levar a Tua palavra com ousadia e coragem, conforme o Teu Espírito Santo, porque covardia é espírito incompatível com a palavra de Deus. Portanto, destas 8 classes de pessoas, temos os tímidos ou covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. A estes está a sua parte, o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, perseveremos na fé, para que, pela misericórdia do Senhor, possamos alcançar a graça redentora que é dado pela graça, e de graça receberemos o dom de Deus. Portanto, no verso 43, assim descreve que os nossos pais, no deserto, por 40 anos, não levaram sacrifício ao Deus vivo. Antes, tomaram o tabernáculo de Moloque
a estrela do vosso Deus Renfã, que é o que já disse no início desta explicação, declarando no capítulo 1. E vemos o mistério de Deus que está para se cumprir em nós hoje. Pois quando este livro de Atos foi escrito, por volta do ano 63 a 70 depois de Cristo, vemos que a Babilônia já havia sido destruída, cerca de aproximadamente 70 anos antes de Cristo. Portanto, a palavra aqui diz, e o verbo está no futuro. Para nós hoje, transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Glória a Deus! Essa é a promessa do Senhor e somos geração eleita para cumprir o descrito no livro de Isaías, capítulo 58, versos 12 a 14. Pois somos geração que se levantará para destruir as brechas que antigamente assolaram nossas gerações. E é o que concorda também com Isaías, capítulo 61, verso 4. Pois nessa referência, vemos que Jesus, no livro de Lucas, descreve que ele, na sua primeira leitura pública, ele leu esta referência de Isaías, capítulo 61, dos versos 1 a 3. Em sua sabedoria, Jesus não leu a parte B do versículo 2, bem como parou no versículo 3, porque ele sabia que a parte B do versículo 2 que ele não leu, bem como o versículo 4, vão se referindo à sua segunda vinda, bem como o verso 4, descrevendo-se antes da sua volta, conforme Joel capítulo 2, verso 31, a parte B, e aqui nesta leitura de hoje, no capítulo 2, no verso 20, pois Joel 2:31b se refere à volta secreta de Jesus, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 20, se refere à volta gloriosa de Jesus para o governo milenar. Nos versos 47 a 48, vemos a descrição de que o Deus Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis? E qual é o lugar do meu repouso? Sabemos, amados, que o repouso do Senhor hoje é em nossos corações. E quando guardamos o nosso coração a honrar e a servi-lo, ele transforma a nossa vida, fazendo-nos nascer de novo. No verso 55, vemos a descrição. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e dos versos 55 e dos versos 54 a 60, vemos a descrição de que, após aqueles varões pertencentes ao conselho terem ouvido as palavras de Estevão, se enfureceram e pegaram em pedras para apedrejá-lo. Porém, Estevão olhou para o céu e, cheio do Espírito Santo, com os olhos fitos no céu, declarou que viu a glória de Deus e que Jesus estava à direita de Deus. Então, aqueles homens arremeteram pedras contra ele e gritaram com grande voz e taparam os ouvidos para não ouvirem. E expulsando ele da cidade, apedrejaram-no até a morte. E no verso 59, vemos a descrição de Estevão dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E em seguida,
de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Logo em seguida, adormeceu. Amados, vemos que o amor de Deus nos constrange ao perdão. Aquele homem, sendo apedrejado, mesmo assim, prostrou-se de joelho, pedindo para que Deus perdoasse os seus acusadores. O mesmo gesto que o Senhor Jesus fez após ter sido crucificado, estando cravado naquela cruz do Calvário, pediu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Shalom Adonai, até breve. Não, agora essa nação, Senhor.
que